capítulo 4. O que está escrito aqui? Está escrito Kaigun Taisa, Onoteno Morgans, ou o capitão da marinha, Morgan Mão de Machado. Não confundir Morgan com Morgans. Se eu falei Morgans antes, eu errei. Não são o mesmo personagem, até onde a gente sabe. Primeira coisa importante da gente ver aqui, vou tentar baixar um pouco isso. Pronto, vai ficar assim. Se tiver muito alta a música, me falem, tá? Começando logo de cara, tem uma coisa importante aqui, tá? Percebam que aqui não está escrito Kaigun Hombu Taisa, está escrito Kaigun Taisa. Qual é a diferença? A diferença é que o Morgan não é um capitão do quartel-general da Marinha. Ele é o capitão de uma base da Marinha. Não é a mesma coisa. Yoda Sensei fez questão de explicar em algum SPS que eu não sei qual. Procurem aí que com certeza ele explicou. Tudo bem? Ele não tem a mesma patente. Tudo bem? Enfim, logo de cara a gente já vê o Luffy cometendo um tabu, que é batendo no filho do capitão Morgan. Vamos lá. Como eu expliquei, o Morgan é o capitão de uma base da Marinha. Ele não é capitão do quartel-general da Marinha, tem diferença de patente. Beleza? Show. Aqui a gente já vê o Luffy cometendo o primeiro tabu, que é socando o filho do capitão. E percebam que ele não se preocupa com o chapéu de palha. Isso significa que as convicções dele são mais importantes do que a promessa dele, do que o sonho dele. E ele vai fazer isso em várias outras cenas da obra. Como eu tenho certeza que vocês sabem de algumas. Bora! Aqui é a reação do Helmap. Só um momentinho. Pronto, pra gente não ter notificação do WhatsApp. Tá? O Helmap indignado, fala que vai falar pro pai dele, enfim. Só vai falar pro pai dele, né? Porque encarar mesmo ele não vai. Perceba que o Luffy literalmente fala aqui: Omega, por que você não resolve seus problemas? Por que você não vem pra cima? Né? Percebam que as bolinhas estão bem claras aqui. É a diferença entre alguém corajoso, literalmente corajoso, no verdadeiro sentido da palavra, e um covarde. Tá? E aqui nós temos as explicações, a Arika, que é no capítulo passado a gente não tinha, né, a revelação do nome dela, só é revelado neste capítulo. A mãe dela tirando ela de cena. E o Kobe desesperado, como em todas as cenas dele, né? Enfim, ele é um personagem muito merda no começo da série, de qualquer forma. Aqui a primeira cena do Morgan, né? Ele aparece fumando. E aqui, né, a base, né, do quartel-general da Marinha, né, na sala do capitão. E ele fala, Orewa Erai, eu sou o máximo, eu sou demais. Eu sou o melhor. Posso não né? ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. É importante. Vocês lembram como Morgan se tornou capitão da Marinha? Vocês lembram do motivo? Será revelado mais pra frente. Em um outro flashback. Enfim. Por causa do Kuro, exatamente, por causa do Kuro. Mas não por mérito próprio. Na verdade, foi por causa do Django. Até alguém já votou e o Morgan não. Calma. Tenha calma. Enfim. Aqui a gente tem a apresentação do Luffy, né? Que ele fala, Orewa Luffy. Eu sou o Luffy. E aqui nós temos as primeiras verdadeiras interações entre, né, o futuro rei dos piratas e o futuro maior espadachim do mundo. Né? Quando o Zoro fala que com a katana ele consegue lutar, ele consegue fazer as coisas, e o Luffy fala, katana? Ele não sabe que na verdade não é uma, são 3. E aqui é muito interessante a gente ver no original, porque quando o Zoro fala katana, ele não deixa bem claro que são 3. Ele usa no singular. Por quê? Porque o plural em japonês não necessariamente é feito com a partícula tati, né? Então, pode ser no singular ou plural. Então, provavelmente foi um artifício que o Oda Sensei usou aqui para deixar a gente na expectativa do que pode acontecer, de qual era a katana, de como que seria, e dar surpresa quando na verdade seriam 3, né, da revelação. Enfim. Aqui a revelação, né, da aparição do
do Morgan, né? Mostrando que ele não se importa nem mesmo com o próprio filho, né? Deixando bem claro, quando ele dá um murro, e aqui tem o primeiro, um dos primeiros quadros de apresentação, né? O primeiro foi foi no primeiro capítulo, do Luffy, do Shanks, etc. Mas de um marinheiro, né? Então aqui tá escrito Kaigun Taisa, o capitão da marinha, já falei, não do quartel-general da marinha. Onote no Morgan, mão de machado, mão. Te pode ser mão ou braço, nesse caso é claramente mão, tá? Tá aqui o kanji de mão, bem claro. Enfim, ele basicamente fala que não é o Helmep que é forte, não é o Helmep que é o máximo, na verdade é ele, tá? E aqui eles explicam, aqui tem as interações, né? A gente continua ainda naquela explicação do começo dos capítulos de One Piece. Muito obrigado. Aqui a gente tem as explicações, né, dos começos do One Piece, quando ele acaba mostrando que ele é impiedoso e que nem todos os marinheiros são realmente bons, provavelmente para fazer um contraste entre o que o Kobe quer ser e o que o Morgan é. E é muito importante lembrar isso porque a primeira patente que o Kobe consegue, se eu não me engano, é capitão. Tenho quase certeza. Mas a gente vai ver bem mais pra frente, tá? E aqui é literalmente o que ele tá falando, pra ir matar a menina, porque não pode fazer isso, porque as pessoas não respeitam, não pagam o tributo que ele quer de verdade. Enfim, levantou a estátua. Vocês conhecem a história. De novo, primeiros capítulos não tem muito que a gente analisar, então a gente vai passar um pouquinho mais rápido até a gente chegar nas partes realmente interessantes, tá? Subindo a estátua do Morgan, né? Aqui tá escrito, né? Eu não me engano, se eu não me engano, aqui tá escrito mandíbula, né? O machado no queixo do Morgan, em alemão. Podemos procurar depois, eu não falo alemão, então eu não sei. Nesse capítulo, os marinheiros fala de piratas infiltrados na marinha. Vamos ver. Luiga, eu sei que você tá falando, Luiga, mas é só pro final do capítulo, se eu não tô me enganado. Tá? Provavelmente ele tá falando do Kobe, né? Mas beleza. Passando aqui a página, o Luffy utiliza o Gomu Gomu no Roketo. É a primeira vez que ele usa. E como sempre, toda vez que o Luffy usa o Gomu Gomu no Rocket, acontece alguma desgraça, alguma coisa dá errado, alguém se machuca. E obviamente nenhuma vez é ele, já que ele não sente, tá? E aqui ele destrói... a estátua, né? Gomenasai. Ele pede desculpa. Aí tá mandando prender o cara, né? Mandando matar ele, mandando matar o Luffy. E aqui ele sequestra o Helmepo pra saber onde é que tá a katana do Zoro, né? E aqui mostra o Kobe indignado. Muito obrigado, Kalinara. Seja bem-vindo, tá? E aqui mostra a cena do Kobe indignado, né? Com a marinha, que claramente é corrupta, né? Claramente não é a visão que ele tem, ou do marinheiro que ele quer ser. E aqui ele leva um tiro por conta disso, né? É claramente um tiro. E a cena do Zoro com o fundo branco. Eu sinto falta disso aqui em One Piece atual, né? Perspectivas mais legais dos personagens com o fundo branco. Acontecia bastante nos capítulos antigos, como vocês vão ver. A parte do tiro do Kobe é diferente no anime. Muita coisa nos primeiros capítulos é bem diferente, como a gente viu nos reviews passados, né? Principalmente dos capítulos 1 e 2 e dos episódios 1 e 2. Será que vai existir a marinha após o fim de One Piece? A gente não sabe nem se vai existir o governo mundial. Ou que existiria a marinha. É bem menos sangrento no anime. Sim, é bem menos sangrento no anime. Aqui o Luffy fala, Zoro no katana wa dokoda? Onde está a espada do Zoro, né? Especificamente uma espada japonesa, né? É interessante, eu vou até tirar isso aqui da frente pra falar uma coisa legal pra vocês. O kanji que eles usam pra falar katana é esse aqui, que se lê yaiba. É o mesmo kanji presente em Kimetsu no Yaiba. Tá? Vocês podem lá checar. Por quê? Porque as espadas utilizadas em Kimetsu no Yaiba, na grande maioria, eu não lembro se são todas, são katanas, são espadas japonesas. Existe em japonês a diferença do termo utilizado, dependendo do tipo de espada. Quando eles falam yaibas ou katanas, que é esse kanji aqui, eles estão se referindo especificamente a espadas japonesas. Quando, no entanto, eles utilizarem o termo tsurugi, tá?
como nesse anime novo que eu não sei se algum de vocês estão assistindo. Eu assisti os 3 episódios ontem e eu gostei bastante. Tsue no Tsurugi no História. Ou, história, varinha e espada. Eles utilizam o termo Tsurugi e não katana. Por quê? Porque as espadas não são espadas japonesas. Beleza? Dito isto, sigamos. Tá? Aqui acaba o capítulo 4. E a gente não vai nem perder tempo, porque eu nem jantei. Eu estou aqui para fazer isso para vocês. Nós faremos todos. Né? Voltando aqui ao sumário, vamos para o capítulo 5. Tá? E o capítulo 5, senhores, é muito importante. Por conta do nome. O que está escrito aqui? Aqui em cima está escrito Daigoa, ou capítulo 5, ou episódio 5, né? Esse termo aqui pode ser tanto para capítulo quanto para episódio. É porque em português normalmente nós chamamos de capítulo para os mangás e episódios para os animes. Tá? Mas em japonês pode ser os dois, não tem diferença. Mas o que nos interessa é o que está escrito aqui. Está escrito Kaizoku o to Daikengo. Isso é um golfinho? Sim, senhor, é um golfinho. O Luffy tomou o suco dele de laranja, claramente um suco de laranja, e o golfinho não está deixando ele tomar o dele. O que quer dizer aqui? Não faço a menor ideia. Tá? Enfim, pode ser tangerina aqui também, né? Mas eu acho que é uma laranja. Importante diferenciar laranjas de tangerinas, e vocês sabem por quê. Se não sabem, quando a gente chegar na Nami, vocês vão ver. De qualquer forma, o que está escrito aqui? Kaizoku é literalmente o rei dos bandidos do mar. Por quê? Kaizoku, como eu já expliquei, é bandido do mar ou pirata. Não é whisky. O Luffy não bebe. O Luffy não bebe. Por quê? Porque ele é menor de idade. E o Oda Sensei já falou em SPS antigos. Pelo menos não aqui. Mas talvez depois do time skip ele beba. Mas eu acho que não. O Zoro já bebe. Tá? Enfim. O rei dos piratas e To é I. Dai Kengo, que é o grande. Esse é o kanji de Dai, grande. E Kengo é espadachim, aquele que usa espadas. Tá? Este kanji aqui não é o mesmo de Yaiba. Este kanji é Tsurugi ou Ken. Qualquer tipo de espada. Embora o Zoro use katanas. Tá? Então, o Rei dos Piratas e o Grande Espadachim. Muito importante. Muito importante esse capítulo. Muito. Vocês vão ver por quê. Enfim, o Luffy procurando para saber onde é que tá as espadas, né? Usando o Mepo de refém, o que não é muito legal, né? Mas enfim, ele é um pirata. Né? E aqui o Kobe desesperado porque ele fala o Tareta, ou seja, eu levei um tiro, tá? Essa arte do começo de OP é gostosinha. Tem a cena do brinde no começo de um ano. Acho que o Luffy bebe pouco. Chegaremos lá. Calma, tá bem longe ainda. Tá? Eu tô passando bem rápido porque é muita coisa. E literalmente não tem muito que a gente vê aqui. A não ser que vocês queiram ver alguma coisa muito específica daqui. A gente pode aprofundar, mas não tem nada por aqui. Essa arte do começo de One Piece é mais gag. A gente não tem tanto drama aqui ainda. Mas, de novo, a gente ainda tá no meio do volume 1. Calma. Sigamos. Vou morrer. Ele fala assim, você tá vivo? Foge logo daqui, enfim. E aqui o Kobe explica pro Zoro o que aconteceu, né? De que ele foi enganado e que não é... Fala que o Luffy é forte e que ele vai ajudar o Zoro a escapar, enfim. Só que os marinheiros, né, os encurralam. Enquanto isso, o Luffy encontra as espadas do Zoro, deixando bem claro, e é por isso que eu expliquei a diferença entre Katana e Tsurugi, porque esta aqui é uma Tsurugi, e estas aqui são as Katanas do Zoro. Entre elas, e desde a primeira vez que elas são mostradas, há o Adou Ichimonji, que significa o caminho da harmonia. Tá? Importante, e muito importante, o
Bushdou. Dou é o mesmo kanji de Bushdou, que significa caminho. E o A é o mesmo caminho, é o mesmo significado do país Wano. Não é país de Wano. Não, 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 não. É o Wa no Kuni. Ou Wano Kuni. País Wano. Ou ainda Wa no Kuni. País de Wa. De Wado. E de novo, deixando bem claro que a Wado Ichimonji é especial. Tão especial que o Zoro sempre usa ela na boca. Na dublagem brasileira País de Wano, eu acho que eles usaram País de Wano. Não respeito muito o Glauco, ele é meu amigo, mas eu não acho que isso esteja correto. Tá? Tecnicamente falando, o correto é País de Wa ou País Wano, que foi assim que eu usei na tradução oficial quando eu fazia. Tudo bem? E por quê? Porque é o Wado Ichimonji. Tá no nome da espada, literalmente no capítulo 5. Ok? E interessante, obviamente não tem nada a ver, talvez seja coincidência. O Gear 5, Luffy é branco. A Wado Ichimonji aparece no capítulo 5, logo ela é branca. Coincidência total, não tem nada a ver, ele não pensou isso, isso é loucura minha, tá bom? Não comece. Enfim, o Luffy não sabe qual das três é do Zoro, então ele leva as três. Enquanto isso ele vê o que está acontecendo, né? E aí ele fala, vocês três invadiram a base da marinha, enfim. E o Morgan literalmente vai matar eles. Porque ele não aceita que ninguém o... Perdão, mas esse Wa teria qual significado? É simples. Deixa eu fechar aqui para mostrar. Como pediram dúvida, vamos tirar. Cadê? Eu preciso achar o kanji. Vai ser um saco achar só com o A, velho. Não. Aqui. Achei. O A é harmonia. O A, harmonia. Querem ver? One Piece Wikia. Wado Ichimonji. Tá aqui o nome dela. Wado Ichimonji. Ichimonji é uma reta. É o caminho mais curto para o caminho da harmonia. E se vocês verem, o nome da espada tem exatamente este kanji. É coincidência? É óbvio que não. Por quê? Porque o Wado Ichimonji era a espada da Kuina. E a Kuina é uma Shimotsuki. Assim como o Zoro. Assim como o Zoro. Ah, eles eram primos? Talvez, a gente não sabe. Mas o Zoro é um Shimotsuki, a Kuina é um Shimotsuki, o pai da Kuina é um Shimotsuki. E eles vieram de Wano. E é por isso que a espada tem o A. Harmonia. Fechou? E esse Ichimonji, que é estrada reta, não é só reta literalmente. É reta no sentido de retidão, de você ser uma pessoa correta. Porque isso aqui é uma referência ao Bushido. Essa do Zoro e da Kuina serem parentes me escapou. O nome do Zoro é Shimotsuki. A vila onde ele morava é Shimotsuki. Quer ver? Shimotsuki. Eu ia deixar isso pra falar depois, mas ela é uma Shimotsuki. Como é o nome do pai dela? Eu não lembro. Eu não lembro do nome do pai dela, mas eu sei que ela é um Shimotsuki também. Cadê o pai dela? Pera aí. Eu não lembro o nome dela, do pai dela. Shimotsuki Koshiro. Beleza? Obrigado, contemplado com a explicação. Tamo junto. Sigamos. As três espadas estão explicadas. Sigamos. Enfim, eles vão matar o Zoro. E o Zoro lembra do passado dele. Quando ele literalmente não consegue derrotar a Kuina com Nitoryu. Com duas espadas. De novo importante, o kanji que o Zoro usa é Yaiba, ou
katana, espadas japonesas. Mesmo ele estando treinando com espadas de madeira, que é o comum quando você está fazendo kenjutsu ou qualquer treinamento com espada japonesa. Tá? Isso vai ficar bem claro porque depois. Tá? Enfim, o Zoro fica muito puto, ele não gosta de perder pra Kuina porque ele não gosta de perder pra ninguém. Não é porque a Kuina é uma menina e isso é muito importante. Tá? Enfim. É muito legal ver esse capítulo, sério, é fantástico. E eu vou explicar por quê. É que a gente chega no momento em que o Zoro vai enfrentar a Kuina. E vejam só, senhores, como é interessante. As duas espadas que o Zoro usa aqui, as duas katanas, parecem ser as mesmas que estão aqui. Tá vendo que elas são negras? Embora nós não sabemos qual a espada que a Kuina usa. A gente não sabe se aqui é o Adoichi Monge. Talvez seja, talvez não. Não sei. Preciso confirmar, tá? O flashback do Zoro só é mostrado depois do arco do Usopp no anime. Sim, como eu falei, é bem diferente o anime do mangá. E é por isso que a gente está fazendo essa análise aqui. Enfim, os dois se enfrentam à luz da lua. Por quê? Por que eles estão se enfrentando à luz da lua? Por quê? Alguém sabe? Alguém sabe o motivo? Será que o Mihawk pinta a espada dele de preta? Shimotsuki, perfeito. O motivo do Zoro e da Kuina se enfrentarem à luz da lua, primeiro é uma questão de ambientação japonesa. É muito comum, né, duelos entre samurais serem à luz da lua, enfim, locais separados, para que a derrota de um ou do outro, quando não é uma luta até a morte, não seja vista por todo mundo. Mas porque Tsuki, nos nomes dos membros de Wano, quase todos eles têm Tsuki no nome, significa lua. E não só dos Shimotsuki. Não. Quase todos os personagens de famílias importantes de Wano têm o kanji de lua no nome. Ok? Podem procurar lá. Enfim. Aqui a gente vê o Zoro frustrado porque ele não conseguiu derrotar quem era o objetivo dele, a Kuina, que ao mesmo tempo fica triste porque Roberto responde em japonês. Nihongo Choto daqui. Ele vai entender. Eu vi. Todas as famílias nobres de Wano têm lua, menos os Kurozumi. Menos os Kurozumi, exatamente. Kurozumi significa carvão. Beleza? Sigamos. Enfim, a Kuina fica triste porque ela é uma menina e, segundo ela os seios dela estão crescendo e ela vai ficar mais fraca que o Zoro. E o Zoro não aceita isso. O Zoro não aceita que ela se diminua, porque ao se diminuir, ela está diminuindo o objetivo dele. E aí ele fala o sonho dele. Nós vamos disputar para ver quem é o mais forte. E eles falam, é uma promessa. Yakusoku-da. É uma promessa. Jure que um de nós vai se tornar o mais forte. O Zoro tentou para provar que a Kuina estava errada. Meu Deus, vocês são nojentos. Talvez. Enfim, aqui nós precisamos desfazer uma mentira que é contada no fandom há muito tempo. Há muito tempo. Dizem que a Kuina, que cair da escada é um sinônimo de suicídio no Japão. Isso não é verdade. Isso não é verdade. No entanto, a morte da Kuina é muito estranha. Muito estranha. E o Zoro, de novo, não aceita.
você tinha me prometido. Você não me prometeu que um de nós ia ser o mais forte? Que ia ser o mais forte? Todo mundo fala, oi, Zoro, pare. E ele fala, Sensei, Aitsu no katana oreni kureyo. Ou seja, Sensei, me dá a espada dela. Ah, ih, tomou. Pode ficar. E ele fala, eu vou me tornar o mais forte por você também. Até que o meu nome chegue até os céus. Eu vou se tornar o espadachim mais forte do mundo. E aqui é o termo que ele usa. Sekai... O que o Zoro fala aqui? Ele fala Sekai Chitsuyoi Dai Kengo, que é o espadachim número 1 do mundo, o espadachim mais forte do mundo. E esse termo aqui é literalmente o mesmo termo que vai aparecer quando o Mihawk foi apresentado. Que é motivo de loucuras no fandom até hoje, dizendo que ele é mais forte que o Shanks, ele é relevante, que ele é o caralho. Não é. Obviamente não é. Quem viu o capítulo 1121 sabe disso. E aqui foi... Down the stairs. Mano, enfim, e esse foi o passado do Zoro, uma parte dele, porque a gente vê que em um ano tem um pouco mais que é mostrado. Eu não gosto disso. Fica parecendo que o passado do Zoro é picotado por algum motivo, mas de qualquer forma tá aí, a gente sabe. E aqui, diante da morte, né, o Zoro lembra que tinha feito uma promessa, né? Ele fala, Yakusoku shitanda, que significa, eu prometi. Eu não posso separar daqui, eu não posso morrer aqui. E, de novo, o Luffy usa o Gomu Gomu no Roketo. E aí ele protege todo mundo. E aqui é mostrada uma das verdadeiras vantagens do poder do Luffy. Ele é imune a tiros. Que não tem um haki, obviamente. Claramente um foreshadow de que Queen é o Mihawk. Não. Mas de que o objetivo dele já tem dono. E aqui o Luffy fala, Kikan! Ele fala assim, Kikan! Significa, não adianta, não funciona. E de novo, mais uma cena do Luffy com uma risada estranha. Nahahaha. A risada dele sempre muda. O Luffy é o único personagem de One Piece cuja risada sempre muda. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Mas eu tenho algumas ideias. E se a bala for de Karoseki? Talvez funcione. Eu não me lembro se a gente tem uma bala de Karoseki. Talvez tenha mais pra frente. Enfim. Ele fala, afinal, o que é você? Ele fala, eu sou homem que vai ser o rei dos piratas. Porque ele é livre, ué. Ele fala, então, qual dessas aqui é a sua espada? Eu trouxe as 3. Ele fala, as 3 são minhas. Porque eu uso Santorio. Percebam que tem 3 bolinhas aqui. Significa estilo de 3 espadas, ou katanas, como eu já expliquei, tá? Beleza? E aí o combinado foi, se o Luffy trouxesse as espadas pra ele, ele se tornaria um pirata. E assim será, como a gente sabe.